Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vou ler novamente: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela palavra do Senhor e por este momento que nós separamos para juntos, como igreja, estarmos diante de Ti, ó Pai, com temor, com alegria, com disposição de ouvir a Sua voz, ó Deus, e de viver, aprender aquilo que o Senhor tem separado e preparado para a igreja do Senhor, para as nossas vidas hoje. Que seja um tempo, Deus, de bênção, seja um tempo de crescimento, seja um tempo, Deus, de conserto dos nossos corações, e que nós possamos entender todas as coisas que o Senhor tem pedido para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu quero orar pelas pessoas que estão nos seus lares nos acompanhando. Deus, que toda distração caia por terra. Ó Pai, muitas vezes uma ou outra situação pode acontecer, mas que nós tenhamos agora a nossa atenção, ó Pai, voltada para aquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 30, que nós vemos aqui no começo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então aqui eu entendo que o apóstolo Paulo está propondo uma vida onde nós vamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento que nós vamos viver com o Espírito, com o Deus Todo-Poderoso, onde nós não vamos entristecê-lo. Quando ele fala não entristeça o Espírito, então ele está propondo para nós um relacionamento com Deus que não venha causar tristeza no seu coração. Isso então é falado também da seguinte forma, né? Vocês foram selados com esse Espírito para o dia da redenção. Então, antes de eu falar um pouco sobre o foco principal dessa noite, não entristeçam o Espírito, eu quero falar um pouco sobre o que é este selo que Paulo afirma que nós somos selados para o dia da redenção. Então, queridos, quando nós voltamos aqui no primeiro capítulo de Efésios, versículo 13 e 14 do capítulo 1 de Efésios, a Bíblia diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, outras traduções dizem que é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então a Bíblia aqui afirma que quando nós ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho, então nós somos selados com o Espírito. Todo mundo é selado com o Espírito? Não, quem é selado com o Espírito são aqueles que ouviram e creram. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, ora, aqueles quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Eu gostaria que fosse sim a resposta, mas a Bíblia afirma que não. Aqui mesmo no livro de Efésios, no capítulo 2, Paulo ele se inclui e fala assim: nós vivíamos fazendo a vontade da nossa carne, nós andávamos desgarrados e fazíamos a nossa própria vontade, a gente obedecia aos desejos da nossa carne e éramos por natureza filhos da ira ou filhos da desobediência. Então, querido, o Filho de Deus é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a linguagem bíblica. Eu não estou aqui defendendo uma religião e não estou aqui defendendo a minha opinião. A minha opinião de muito pouco vale. Nós estamos aqui defendendo o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é muito clara nesse aspecto. Então aqui Paulo ele afirma: olha, aqueles que creram, quando vocês ouviram e creram, vocês foram selados com o Espírito, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, queridos, o selo do Espírito é uma linguagem, se nós tentarmos entender, o selo era aquilo que comprovava um documento. Então, você vai ver outras referências aqui no Antigo Testamento, principalmente. Havia o anel de selar do rei,
né? Selos que eram colocados, era uma cera que era derretida, colocada num papel, assim, fechando um documento, e o anel do rei, que tinha o logotipo do rei, tinha ali as características do seu reinado, a autoridade, ele marcava aquela cera, e então aquele selo endurecia, e aquele selo não podia ser quebrado, porque se você abrisse aquele documento, aquele rolo ia quebrar o selo, aí não estava comprovada mais a sua legalidade ou veracidade. Então o selo não podia ser quebrado. Se quebrasse o selo, porque foi rompido o acordo. Então, o selo do Espírito, nós fomos selados com o Espírito de Deus, fomos selados pelo Senhor. E este selo do Espírito em nós é a garantia. Essa garantia também, essa palavra que é traduzida como garantia, é traduzida em outro texto como penhor. Esta aí é a mesma coisa quando você compra um imóvel e você vai lá dar uma entrada. Então eu pego o meu dinheiro e dou uma entrada para comprar aquele imóvel fica ali esperando até o dia que eu vou pagar o restante. Mas se eu comprar um imóvel, se eu chego e dou uma entrada para comprar um apartamento, eu dou uma entrada, aquele apartamento não pode ser vendido mais. É a garantia, a entrada que eu dei é a garantia de que eu vou comprar o restante. E quando eu pago o restante, então aquele imóvel vem para mim. Irmãos, então o selo do Espírito em nós é a garantia da herança que temos em Jesus, de que nós vamos morar no céu com o Senhor. É a garantia de que na redenção a nossa vida será totalmente redimida, a morte será vencida, que é o último inimigo, o pecado será totalmente aniquilado, o diabo será destruído com o sopro da boca dos lábios do Senhor Jesus. E nós então vamos viver para sempre com Ele. A garantia que temos disso é que Ele nos selou com o seu Espírito, e o seu Espírito tem mudado, transformado, curado, restaurado, animado, fortalecido. O Espírito de Deus tem estado sobre nós, e Ele é a garantia de que vamos viver com o Senhor para sempre, amém? Agora, se você não tem essa certeza, você pode me procurar depois, nós vamos orar com você, para que você entenda isso e você possa então expressar uma aliança verbal com o Senhor. Você possa dizer, a Bíblia diz, né, com a boca confessamos e com o coração cremos para a salvação. Então, irmãos, nós podemos orar com você, posso orar com você se você tem alguma dúvida nesse sentido, para que você possa então desfrutar desta maravilhosa herança, o selo do Espírito. Então fomos selados com o Espírito. Então, quando nós começamos a pensar em outros textos, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim: olha, vocês não sabem que são santuário de Deus, vocês são santuário do Deus vivo, e vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês não são de vocês mesmos. O apóstolo Pedro escreveu que nós somos propriedade exclusiva de Deus, chamados das trevas para manifestar ou para proclamar as suas virtudes. Pedro também escreve, irmãos, que nós fomos comprados por preço, não por ouro ou pedras preciosas, coisas que se corrompem com o tempo, mas fomos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus, o sangue que não tem como ser calculado o seu valor, de um cordeiro puro. Então, irmãos, pertencemos a Ele, somos dele, fomos selados por Ele, Ele habita em nós. Então Paulo ele volta a esse assunto, ele diz assim: queridos, não entristeçam o Espírito de Deus, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quantos são selados com o Espírito aqui? Deixa eu ver. Querido, se você levantou a sua mão, se você é selado com o Espírito Santo, eu tenho uma palavra para você que está aqui e para você que está na sua casa. A palavra é a seguinte: não entristeça o Espírito Santo. Por que Paulo fala isso para a igreja? E eu gostaria nessa noite que nós venhamos a perceber a intenção desse texto bíblico. Qual é a intenção do apóstolo Paulo? A intenção aqui de Paulo, irmãos, não é trazer acusação. A intenção de Paulo não é desqualificar a vida daqueles que estão porventura entristecendo o Espírito, mas é chamar a nossa atenção de que nós sim podemos entristecê-lo. Nós podemos causar tristeza àquele que professamos amar, nós podemos causar um desgosto àquele que nós queremos agradar.
Nós podemos então causar algo que vai machucar o coração daquele que morreu por nós. Nós podemos então causar uma tristeza, algo triste que vai causar ali talvez uma insatisfação no coração de um pai amoroso, porque ele tem expectativa de que o sacrifício do Senhor Jesus por nós, ele valha a pena na nossa vida e nós possamos viver tudo o que Ele tem para nós vivermos. O que Deus então nos chama nesses dias, irmãos, é o entendimento de que Deus quer fazer algo em nós. Então Deus tem levantado pessoas aqui na igreja, Deus tem levantado pessoas aqui que tem manifestado o desejo do Espírito. Eu vejo o Espírito Santo falando com um, falando com outro e falando com outro. Outro dia o Espírito pegou aqui a minha esposa e ela falou: nós estamos cantando aquela música, nós vamos bater, bater, bater até você ouvir, né? Nós vamos clamar, vamos pedir. E de repente ela, tomada pelo Espírito, ela falou assim: olha, vocês cantam dizendo que vocês vão bater, bater até ouvir, mas na verdade sou eu que estou batendo, 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 e a igreja não está ouvindo. E foi um momento assim de muito choro. Eu vi a Adriana tomada com um choro, tomada com uma angústia no seu coração, algo que vem do Espírito. Irmão, não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti a tristeza do Espírito na minha vida, orando pela igreja. Uma tristeza que me jogou no chão por mais de meia hora, 1 hora, chorando, chorando, chorando sem parar, sentindo uma tristeza, dor aqui, querido, dor. O apóstolo Paulo fala que ele sentia dores de parto pela igreja. Irmãos, eu não sei como que é dor de parto, porque eu nunca senti, mas eu senti dor de parto espiritual, irmão, porque é uma dor aqui, é uma cãibra, é um negócio que trava. Parece que eu fiz umas 500 abdominais, irmão, que dói, fica tenso essa parte aqui. E o Espírito Santo me levava então a chorar, e eu ia orar pelas pessoas, eu não conseguia articular palavras, só saía um gemido de choro. Enquanto eu pensava em algumas pessoas, era um choro do Espírito. Sabe por quê? Porque ele estava entristecido por aquilo que eu e você muitas vezes fazemos, entristecido porque não temos vivido aquilo que Ele tem para nós, entristecido porque Ele deseja comunhão conosco. Foi o que outro dia na sala de oração, a irmã que estava ministrando aqui a sala de oração, ela começa a cantar, de repente ela para de cantar e fala assim: olha, o Senhor tem desejado nos ouvir, Deus tem sentido falta da igreja no seu quarto, Deus tem sentido falta da igreja na comunhão, Deus tem sentido falta da sua vida. Ele já provou que te ama, o sangue de Jesus escorrendo naquela cruz provou que Ele nos ama. Ele não precisa mais provar que nos ama. Então essa irmã que estava ministrando aqui o louvor na sala de oração, ela começou a falar assim: falando como Senhor, eu tenho sentido falta de vocês, eu tenho tido saudade de vocês. Então eu entendo, irmãos, que o Espírito Santo tem trabalhado no nosso coração. Eu estava aqui outro dia na sala de oração, chegou uma irmã, falou para mim assim: pastor, eu posso te fazer uma pergunta pessoal? Eu falei assim: pode, mas eu posso não responder. Que pergunta pessoal, você sabe como é que é, né, irmão? Você quer fazer uma pergunta pessoal, pode fazer, mas não sei se eu vou responder. Ela deu uma risada, assim, meio sem graça, e falou assim: o senhor tem clamado pela igreja? Assim, assim, assim. Ela começou a descrever a minha oração que eu tenho feito todos os dias na igreja e pela igreja. E ela começou a descrever aquilo que eu falava, as palavras que eu usava diante do Senhor. E eu falei assim: tem orado desse jeito aí. Ela falou assim: Deus tem ouvido a sua oração e Deus quer fazer algo nessa igreja. Amém, irmãos? Então o Senhor está sinalizando que quer fazer algo no nosso meio. O Espírito está sinalizando que Ele deseja fazer algo no nosso meio. O Espírito então está sinalizando, e eu tenho orado, Deus usa as nossas vidas, nós queremos impactar pessoas, Pai, nós queremos que as pessoas possam conhecer o Seu amor, Deus, nós queremos que as pessoas possam conhecer o Seu poder. Pai, eu quero que as famílias possam conhecer que Tu és um Deus amoroso, que perdoa, que restaura, que transforma, Pai, que muda a história, que liberta da pornografia, que liberta, Senhor, do adultério, que liberta da mentira. Eu tenho orado por isso. Deus, leva-nos, Pai, quantos lares aqui perto de nós,
quantos lares de amigos, de pessoas que conhecemos, que precisam de uma palavra de esperança, que precisam, Senhor, conhecer um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, que precisam ter esperança. Mas essas pessoas muitas vezes olham para a igreja, o que elas conhecem de igreja é o que elas veem no jornal, o que elas conhecem de igreja é o que elas veem na televisão, o que elas conhecem de igreja é os escândalos que são aí muitas vezes propalados em alto e som, claro. É isso que elas conhecem de igreja. Muitos de nós, quando falam assim, nossa, eu estou indo numa igreja evangélica, a primeira coisa que eles falam assim, então agora você está dando o seu dinheiro para o pastor. Por quê, irmãos? Porque essa é a visão que eles têm de nós. Mas vai chegar o dia, está chegando, que quando as pessoas olharem para você, não vai ver você como alguém que dá dinheiro para o pastor, mas vai ver a sua vida, a sua família, como pessoas totalmente transformadas, restauradas. Haverá um brilho no olhar da igreja, haverá uma autoridade nos lábios da igreja, haverá sim uma esperança que vai fluir de nós, do nosso interior. Como dizem as escrituras, fluirão rios de água viva. É isso, irmãos. Então eu tenho orado, mas o Senhor fala assim, Marcelo, para que isso aconteça para fora, precisa acontecer dentro. Então eu quero dizer para mim e para você, nós precisamos ser impactados pelo Espírito de Deus, nós precisamos ser impactados por essa palavra, nós precisamos ser moldados pelo Senhor, moldados como homem e mulher de Deus, como jovens, adolescentes que amam a Deus, que são transformados, que têm coragem de enfrentar o problema, que têm coragem de enfrentar a Satanás, que têm coragem de olhar no olho do diabo e falar para ele, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as tuas obras da minha vida. É para isso que ele se manifestou, para destruir as tuas obras da minha vida. Então, querido, para que nós possamos fazer isso, fazer a diferença, primeira coisa, o Senhor precisa fazer diferença em nós. Nós precisamos ter essa certeza de que carregamos uma palavra de esperança, uma palavra de autoridade, uma palavra que carrega, que pode mudar vidas, que pode mudar destinos, que pode mudar famílias, que pode mudar situações, uma palavra que vai trazer cura, libertação, bênção e salvação sobre aqueles que estão ao nosso redor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos entender que é possível que eu e você causemos tristeza ao Espírito, porque senão não haveria sentido de Paulo falar, não entristeça o Espírito. Por que ele falou isso? Porque eu e você, a igreja, pode entristecê-lo. Então ele fala assim, olha, não entristeça o Espírito. Não podemos viver alheios a esta realidade, porque se eu e você prestarmos atenção, colocarmos a nossa atenção nisso que a palavra está dizendo, percebemos a intenção deste versículo, nós vamos perceber então que existe uma vida que não causa tristeza ao Espírito, que Paulo me chamou para viver, que Paulo chamou a igreja para viver. Olha, se você foi selado com o Espírito Santo, não entristeça. Você pode viver uma vida diferente, você pode viver uma vida livre dessas coisas, você pode viver uma vida que o alegra. E é essa vida que eu quero viver, amém? É isso que eu quero. Então, o que entristece o Espírito? Nós podemos pegar aqui logo no texto a seguir, aqui no versículo 31 do capítulo 4 de Efésios, logo depois que ele fala para não causar essa tristeza, no versículo 31 ele diz, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Então nós olhamos aqui e vemos que a amargura, a indignação e ira são sentimentos que estão aqui dentro de nós. Você está olhando para a pessoa, olha para a pessoa que está do seu lado, só olha, não fala nada, dá aquela olhada assim, aquele raio-x desse irmão, né? Aquela olhada. Ele está amargurado? Não dá para saber, irmãos. Só de olhar a gente não sabe por quê. Porque é algo que está aqui dentro. A pessoa pode estar sorrindo, ela pode estar fazendo um coraçãozinho para você. Nada a ver, viu, Rosa? Fica em paz. Não é que eu vi a Rosa fazendo um coraçãozinho ali. A Rosa não está amargurada, mas a pessoa pode estar fazendo um coraçãozinho, dando tchauzinho, assim, tal, todo feliz, né?
fazendo gestos felizes, né, irmãos? Mas na verdade aqui dentro dela ninguém sabe. É um problema interior. A amargura é um problema interior. A indignação também. E a ira também. A Bíblia fala: irai-vos e não pequeis, né? Essas coisas, elas estão aqui, são sentimentos que elas vão começar a nos levar para situações exteriores que se manifestam em gritaria, calúnia e toda maldade. Então, gritaria, irmãos, aquele ambiente onde a gritaria se entristece o espírito. A calúnia, né, na verdade essa palavra significa uma linguagem abusiva ou grosseira. E blasfêmia, algumas traduções da palavra de Deus estão aí como blasfêmia. Blasfêmia dá a intenção de só falar contra Deus, mas na verdade este verbo, né, esta palavra, ela significa também todo tipo de grosseria, todo tipo de linguagem abusiva. Irmãos, isso não condiz com os filhos de Deus. Então, se eu não quero entristecer o espírito, a primeira coisa que eu preciso parar de fazer é agir de maneira que o entristece. Longe de vós toda ira e gritaria. Você não pode falar com o seu filho de qualquer maneira. Você não pode falar com a sua esposa de qualquer maneira. Você não pode falar com o seu pai de qualquer maneira. Você não pode ser grosso. Irmãos, quer que eu fale algo para vocês? Tem gente que chega em casa, vê o cachorro e fala: oi, vem cá com a mamãe. O cachorrinho, toda feliz com o cachorrinho. Não tem uma palavra de carinho para o marido, para a esposa. Trata melhor o cachorro do que o filho. Eu estou errado, irmãos? Todo carinhoso com o cachorro. Ah, mas é porque o cachorro não me maltrata, pastor. Está amarrado em nome de Jesus. Nem dá desculpa não, você está entristecendo o espírito. Não, irmãos, não estou falando para você maltratar o cachorro também, né? Porque de repente a pessoa: está bom, pastor, então vamos maltratar o cachorro também. Não, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou só mostrando. Falamos de qualquer forma, com grosseria, de qualquer jeito, irmãos. Não, essas coisas entristecem o espírito. E se eu sou selado com o espírito, se o espírito habita em mim, é porque então eu não posso agir dessa forma. Algo precisa acontecer. Eu falo assim: Deus, me ajuda, Senhor. Continuando aqui, o versículo 32 fala: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então agora é ser bondoso, ser compassivo. Uma pessoa que demonstra compaixão é alguém que compartilha os sentimentos alheios. A pessoa está ali naquela tristeza, naquela dificuldade, então você sente com ela aquela dificuldade, você tem compaixão dela. Você não precisa ficar chateado, não precisa ficar bravo, você é compassivo. E quando nós temos compaixão, nós o que? Perdoamos as pessoas. Assim como Deus em Cristo nos perdoou. Irmãos, o Senhor já mostrou como Ele nos perdoou. Ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores, nos amou, morreu na cruz por nós. O perdão está disponível para aquele que crê. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, somos perdoados, o Senhor nos perdoa. Precisamos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Outra coisa que eu queria dizer que causa tristeza no espírito, está lá em Tiago capítulo 4, verso 4. Irmão, bota o cinto de segurança aí, porque esse texto é forte, amém? Vai derrapar aí, vai cair da cadeira, hein? Tiago capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Veja que aqui novamente ele fala do Espírito que Ele fez habitar em nós. Vocês não percebem? Outra palavra, outra tradução diz que tem zelo. E na verdade é uma palavra que diz que Ele tem cuidado, Ele quer estar perto de nós, Ele quer cuidar de nós, Ele cuida do nosso relacionamento, Ele cuida da nossa vida, Ele tem esse ciúme de cuidar, de zelar. Eu quando nasceu a Fernanda está com 28 agora, né, amor?
A Fernanda está com 28. Quando nasceu a Fernanda, então a gente já estava na igreja. A Fernanda é tão crente que nasceu no domingo, na hora do culto, irmãos. Ela nasceu domingo, 6 horas da tarde, estava tendo culto. E eu lembro que logo depois que ela nasceu, eu passei na porta da igreja, tinha uns irmãos ali na portaria, e eu parei o carro e gritei: nasceu a Fernanda, tal. Foi o que ela fez. Eu fui embora para casa pegar alguma coisa e já voltei para ficar com a Adriana. Mas eu lembro, irmãos, quando nasceu a Fernanda, eu ia com a Fernanda na igreja. A Fernanda devia ter uns 2 meses e meio, 3 meses, e eu ficava com ela no colo. Aí chegavam os irmãos assim: ai, que linda, posso pegar um pouquinho? Eu falava assim: não, deixa ela estar bem comigo aqui, está quietinha aqui. Ah, mas só um pouquinho. Eu falava assim: não, eu estou cuidando dela, pode deixar. Eu penso num pai ciumento, irmãos. Não dava ela no colo de ninguém. Com a Flávia foi a mesma coisa. Pequenininha, para quê? Eu não sei se a pessoa tomou banho, se passou no ônibus. Agora, mas em tempo de pandemia, misericórdia, irmão. Eu não sabia. Foi uma tia da Adriana visitar a gente. Então, posso pegar no colo? Eu fiquei daquele jeito. Como é que eu vou fazer, né? A tia da Adriana veio visitar aqui, pega, né? Aí ela pegou a mãozinha da Fernanda e ficou passando a mão na mão da Fernanda. Eu falei assim: posso te pedir uma coisa? Ah, você já quer pegar? Não, não precisa, pode ficar. Só não fica passando a sua mão na mão dela, por favor, porque depois ela vai levar a mão na boca. Não é legal, né? Ai, credo, eu não quero nem saber, eu quero cuidar daquilo que é meu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Zelo. Pai chato, fui chato, sou chato até hoje. O Marcelo, meu genro, e o Adilson Júnior, que são meu genro, vocês podem conversar com eles. Até hoje sou chato. Agora muito menos, né, amor? Já casaram, agora não. Mas quando era solteiro, aí o papo era comigo, né? Fui sério, muito sério com os dois. Muito sério. Porque eu cuido, eu zelo. Você acha que o Espírito Santo quer cuidar de nós, irmãos? Ele tem ciúmes de nós. Então ele vê o filho dele se inclinando para o mundo. E a Bíblia diz: adúltero, você não sabe que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Adúltero, sabe o que é um adúltero? O adúltero é o que tem relação sexual extraconjugal. É aquele que se envolve com outra pessoa sem ser o seu marido ou a sua esposa. É uma pessoa que tem um relacionamento com quem não deveria ter. O adúltero é aquele que é infiel. É aquela pessoa, irmãos, que não condiz com aquilo que a Bíblia diz. Sabe quando a Bíblia chama um cristão de adúltero? É quando ele tem relacionamento com o mundo. Porque eu e você não fomos chamados para ter relacionamento com o mundo. Eu e você fomos chamados para ter olhos só para aquele que é o mais belo entre todos, o mais formoso entre os filhos dos homens, o mais notável entre os homens. Nós somos chamados para ter relacionamento com Jesus, com Deus, e não com o mundo. Mas quando nós então nos inclinamos para o mundo, nós somos chamados de adúlteros, é conforme Tiago fala. E ele fala: a amizade do mundo. Por que a amizade do mundo é problemática? Olha só o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 15: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É por isso que nós não podemos amar o mundo, porque o mundo vai passar, irmão, vai ficar aí. Vai ficar aí. Na verdade, não vai ficar nem aqui, porque vai ser destruído. Haverá novos céus e nova terra. O mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somos chamados para entender esse chamado de não entristecer o Espírito. Queridos, é tão profundo isso. Não entristecer o Espírito. Outra coisa que eu queria, já quase terminando, nós somos chamados para viver pelo Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Outra maneira que nós entristecemos o Espírito é quando damos vazão à nossa carne.
Irmãos, viver pela carne é terrível, irmãos. Porque aí nós começamos então a fazer tudo que a carne pede. E a carne não quer saber de Deus, irmãos. A carne não quer saber de Deus, ela é contrária ao que o Espírito Santo fala. A carne é preguiçosa. Por isso que a Bíblia diz: vivam pelo Espírito. Quando vivemos pelo Espírito, nós estamos então caminhando para alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. É um chamado de Deus. É um chamado de Deus a estar atento. Irmãos, então nós começamos a entender que não podemos entristecer o Espírito. Depois nós estamos vendo que o nosso pecado entristece a Ele. Aí percebemos que Ele tem ciúmes de nós. E agora somos chamados a viver pelo Espírito, ou seja, não podemos entristecê-lo. É uma ordem bíblica, não é uma sugestão. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que a igreja enxerga essas coisas como sugestão. Ela acha que isso aqui é para você, viu, pastor Fabiano? Pastor Etel, para vocês dois, são pastores. Afinal de contas, vocês estão no tempo integral agora. Então você tem que obedecer isso aqui, cara. Agora eu não, eu vou quando dá, eu faço quando dá. Não é verdade, irmãos. Nós somos chamados, essa aqui é uma palavra para a igreja, a não entristecer o Espírito. Pare de terceirizar aquilo que você tem que fazer. Deixa eu tentar traduzir isso aqui, né, em outras palavras. Não deixe que o outro faça aquilo que você tem que fazer. É você, irmão, que tem que andar em santidade. Não é o seu pastor. O seu pastor tem que andar também, é claro. Mas é você, não é o seu marido. Minha irmã, não é o seu marido que tem que orar. Ele vai ter que orar, mas você tem que orar. Ou seja, nós vamos responder para Deus individualmente. Não adianta ficar olhando para o outro. Não, querido, não. Aí quando nós começamos a dar vazão para a carne, a gente acha que não, tá bom. Olha, eu sou ruim, mas nem tanto. Sabe o que está acontecendo com a igreja, irmãos? A igreja não considera pecado as coisas simples do dia a dia, não. Pecado para nós é aquilo que é pecado para o mundo. Nossa, um crime hediondo, uma violência sexual contra uma mulher, crime hediondo. Até na lei está. Então o mundo acha isso abominável. Isso é abominável. E eu concordo, é mesmo. Não, uma violência contra uma criança, uma violência contra uma pessoa mais simples, que não tem recursos, né? Uma opressão, tudo isso aí é abominável. Então o mundo olha para isso e fala: nossa, esse pecado é terrível. E contar uma mentira, uma mentirinha, as pessoas contam, porque afinal de contas, quem nunca mentiu? Não é? Eu vi uma vez uma reunião de irmãos, há muitos anos já, irmão, muitos anos, quase 30, numa reunião de irmãos, né? Uma irmã falou assim: quem é que nunca deu uma escorregada, né? Como assim, irmãos? Crente não tem que ver escorregando, não, irmãos. Não estamos negando, né, dizendo que a gente não erra, que a gente não peca, mas não vem com uma linguagem falando do pecado do outro para justificar o nosso. Não somos chamados para isso, não, irmãos. A palavra de Deus ainda continua dizendo que certas coisas são erradas, e nós vamos então entender que a palavra de Deus diz exatamente isso. Nós somos chamados para obedecer a palavra, amém? Né? Nós não somos chamados para, como é que foi a palavra que foi usada esses dias aí? Atualizar a palavra. Irmãos, a igreja nunca foi chamada para atualizar a palavra. A igreja foi chamada para obedecer a palavra. Amém? A igreja não foi chamada para atualizar nada. Nós temos que obedecer. Simples. É simples, irmãos. Agora, existem coisas que são contextualizadas, como eu falei aqui do selo, né? O selo era feito com cera. Hoje você vai no cartório, você registra lá a sua assinatura, e o cartório cola um selo. E agora está sendo até feito de uma forma digital, né? Tem o selo ali que tem o QR Code que você bota ali, e o cara já vai para verificar a autenticidade daquele documento. Mas existe um padrão, e a palavra de Deus nos apresenta esse padrão. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara, e eu queria já terminando dizendo o seguinte: nós precisamos perceber então qual é a intenção do Espírito nesses dias das nossas vidas. Qual é a intenção do Espírito? Não devemos entristecê-lo. Mas também a intenção do Senhor com esta palavra para mim e para você não é nos condenar, mas nos salvar. Não é nos desqualificar.
Vamos entender que se eu e você erramos, e nós erramos, eu quantas vezes entristeci o Espírito, pedi perdão, chorei, quantas vezes, irmãos? E cada vez que eu perceber que estou entristecendo o Espírito, eu quero novamente então me prostrar diante dele, pedir perdão e consertar rapidamente, porque eu não quero viver entristecendo o Espírito. Pode ser que uma ou outra vez a gente venha a cometer algo que possa causar isso, mas rapidamente vamos estar atentos, pedir perdão e caminhar novamente com o Senhor, porque Paulo ele fala isso para que a gente possa entender que há um estilo de vida aonde nós não somos chamados para entristecê-lo, mas somos chamados para viver com ele um relacionamento de paixão, de amor, de fervor e de alegria. O reino de Deus é alegria no Espírito, não é isso, irmãos? Não é comida nem bebida, mas o que? Alegria no Espírito. Então nós começamos a entender que somos chamados para esse tipo de vida, não é nos desqualificar, mas nos libertar então de um estilo de vida que causa tristeza ao Espírito de Deus. Então, para terminar, eu preciso que nós venhamos a responder uma questão e uma pergunta. Queria chamar aqui o pastor Fabiano, por favor, pastor. Quem que vai tocar para você, irmão? O Aurélio. Nós vamos terminar esse tempo com uma pergunta, que eu e você precisamos ser honestos e respondê-la. Eu tenho entristecido o Espírito Santo? É uma pergunta simples, irmãos, mas diante de tudo que foi falado aqui nessa noite, eu preciso fazer essa pergunta para a igreja, e eu me incluo nisso. Eu tenho entristecido o Espírito? Há algo na minha conduta que o entristece? E às vezes, irmãos, nós entristecemos o Espírito não apenas por aquilo que fazemos, mas também por aquilo que não fazemos. Por aquilo que não fazemos. Não é apenas, talvez aí, pastor, mas eu não grito, não tem gritaria na minha casa, estou tudo tranquilo, mas eu quero perguntar, mas você ora? Você tem comunhão com o Espírito? Você busca o Senhor? Você tem momentos de louvor, de adoração? Pastor, tem tudo na palavra. Glória a Deus, continue assim, querido. Glória a Deus. Mas busque nos detalhes da sua vida, aonde o Senhor quer te levar. Busque nos detalhes da sua vida, porque nós somos a igreja chamada para entender o Espírito. O Espírito Santo é sensível, irmãos. Não é sensível no sentido de que qualquer coisinha o machuca, não. Ele é sensível porque Ele é santo. Ele é sensível porque Ele é santo. E qualquer coisa, irmãos, uma palavra mais ou menos, uma olhada atravessada, qualquer coisa, né, pode ferir aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. O Senhor, Ele não contempla o pecado, não suporta o pecado. E nós só podemos entrar na presença dEle porque o sangue de Jesus nos cobre. Quando Ele olha para nós, Ele nos vê através do sangue de Jesus, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Não fora o sangue de Jesus sobre nós, era só o pó, irmão. Não seria possível entrar na sua presença. Mas a Bíblia nos chama a entrar com confiança. Está lá em Hebreus, devemos entrar com confiança no santo lugar, onde o Senhor está, na sua presença, para alcançar socorro, para clamar diante dEle, para receber da sua graça, para adorá-lo, para ministrar a Ele a nossa gratidão. Mas é um chamado para mim e para você: não entristeça o Espírito. Queria que você fechasse os teus olhos e que você então respondesse essa pergunta aí no seu lugar. Você tem entristecido o Espírito? Não quero desqualificar você, mas eu quero dizer que há um caminho de retorno, há um caminho de perdão, há um caminho onde eu e você podemos então pedir perdão e renovar a nossa disposição em servi-lo com alegria. Renovar a nossa disposição em crer que Ele me chamou, então Ele vai dar um jeito em mim. Ele me chamou, Ele sabia. Deus não errou quando Ele me chamou. Deus não errou, irmãos. Deus não errou quando Ele me chamou, me encontrou lá, tinha 1 ano
pouquinho de casado, totalmente alheio à vida de Deus, totalmente viciado em algumas coisas, totalmente errado. E ele me conhecia, ele falou assim, para você ter ideia, havia alguns irmãos, alguns cristãos onde eu trabalhava, e eles fizeram uma lista de nomes pelos quais eles oravam para se converterem, colegas de trabalho, devia ter ali umas 15, 20 pessoas. E quando eu me converti, esse irmão me confidenciou: olha, eu estou feliz que você se converteu, mas eu preciso te dizer algo, você era o último nome da minha lista. Ele falou para mim: você era o último nome da minha lista, porque eu jamais pensei que você fosse se converter. Aleluia, oh glória a Deus, porque na palavra do meu Deus está escrito que os últimos serão os primeiros. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos, como Ele me chamou, Ele me amou. E Ele então tem trabalhado no meu coração todo esse tempo, tem restaurado a minha vida, e eu tropeço, e Ele não me jogou fora quando eu tropecei, Ele não me lançou fora. Eu acertei aqui, errei ali, e Deus falou comigo algumas vezes muito sério, irmão, muito bravo. Eu lembro uma vez que Deus falou comigo, queridos, de uma maneira muito séria. Eu era novinho convertido, tinha poucos meses de conversão, 2 ou 3 talvez. Naquele momento eu fui batizado no Espírito Santo, e logo eu estava orando em línguas, interpretando. Deus me deu esse dom. E eu fui numa reunião de oração, num apartamento com poucas pessoas, e a gente estava indo ali, já fazia uns 2, 3 meses, desde que eu tinha me convertido. E eu estava orando ali, tinha um irmão orando, e de repente eu comecei a orar em línguas, baixinho no meu lugar, e eu percebi que a minha língua veio com a língua, e veio com a interpretação. E eu pensei aqui no meu coração, pensei aqui na minha mente, falei assim: nunca vi ninguém orar em línguas e interpretar aqui nessa reunião. Agora eu vou arrebentar, eu vou começar a orar, eu vou começar a interpretar. Esses caras vão ver o que é um homem de Deus. Eu era novo convertido, então tinha um irmão orando, era uma reunião de intercessão, o irmão estava orando, eu comecei a gritar, comecei a orar por cima dele, em línguas, alto, enchi o peito assim, cheio de orgulho, comecei a orar em línguas altas e interpretar, e eu orava em línguas e interpretava, e no meu coração dizia assim: agora eles estão vendo o que é alguém ser usado por Deus. De repente, irmãos, a interpretação do mesmo jeito que veio foi, não tinha mais. E eu completei, ficou assim no meio da frase, Deus estava falando conosco, e no meio da frase acabou a interpretação, e eu acabei completando aquela frase de qualquer jeito, com as minhas próprias palavras. E eu fiquei tão assim, irmãos, eu fiquei bravo com Deus, fiquei bravo, gente. E eu lembro até hoje, quando eu entrei no elevador, e eu falei para o Senhor assim, no elevador, eu falei assim: Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? Como é que o Senhor tirou a interpretação? O Senhor me envergonhou na frente dessas pessoas. Comecei a brigar com Deus. Deus falou assim no meu ouvido, no meu coração: eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra, e eu não divido a minha glória com ninguém. Mas foi só uma, irmãos, só uma, não precisou mais, nunca mais. Eu entendi. Mas eu louvo a Deus porque Ele não me jogou fora, Ele me corrigiu. Porque o pai corrige o filho que ama. Amém? O pai corrige o filho que ama. Agora, se você não pode passar por correção, irmãos, que raio de crente é você? Que raio de cristão é você? Que ninguém pode corrigir, Deus não pode te corrigir. Eu lembro também, quando novo convertido, fui fazer parte de uma reunião de homens. Uma noite nós fomos passar numa chácara, só homens. E a gente estava ali, de repente eu fiz uma piada que eu fazia antes de convertido, que eu brincava, usando alguns tipos de palavras, e ficou aquele clima meio assim, né? Tal. Aí o irmão, mais experiente, falou assim: querido, deixa eu te falar algo, você agora é filho de Deus, essas palavras e esse tipo de brincadeira não podem fazer parte da sua vida. Pensa num cara que queria fazer um buraco e enterrar a cabeça, era eu, que vergonha, gente. E o irmão assim, foi muito legal, mas não foi muito sábio, porque me chamou atenção na frente de todo mundo.
do mesmo jeito que eu falei, fiz aqui a brincadeira, o pessoal ficou meio assim e tal, e esse irmão veio com a palavra certa, falou assim: olha, você agora é crente, você agora é filho de Deus, esse tipo de atitude, esse tipo de palavra, esse tipo de brincadeira não condiz com a sua nova realidade. Eu fiquei muito envergonhado, mas eu entendi, pedi perdão pro irmão. Depois eu lembro que eu deitei, fiquei deitado no colchão, estava sozinho, né, cheio de homem lá na chácara, deitado no chão, no colchão. Eu falei assim: Senhor, que vergonha, mas eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor não me joga fora, o Senhor está me corrigindo. E eu comecei a aprender desde cedo, que eu fui bastante corrigido, irmãos. Eu comecei a aprender que a correção faz parte do amor de Deus. Igreja, aceite a correção. Você tem entristecido o Espírito, peça perdão, irmãos. Simples, pedir perdão. Enquanto o pastor Fabiano ministra essa canção, eu quero te dar a oportunidade também na sua casa. Peça perdão ao Senhor. Se o Espírito falou com você neste momento, se você identificou algo na sua vida que talvez tenha sido uma prisão, ou então uma omissão, um desprezo à palavra, um desprezo à vida da igreja, um desprezo àquilo que Deus quer fazer. Se de repente Deus falou com você algo que você fez ou deixou de fazer, este é o momento de nós pedirmos perdão ao Senhor. Pedirmos perdão ao Senhor e renovar a nossa disposição em servi-lo. Sabe o que Deus vai fazer, irmãos? Deus vai abrir um sorriso. Seria muito importante que a gente pudesse ver, mas você pode sentir. Deus vai abrir um sorriso e Ele vai te acolher, Ele vai te abraçar, Ele vai te capacitar, Ele não vai te rejeitar. Mas nós precisamos ter essa disposição de não entristecer o Espírito. Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se preocupou em nos corrigir. O Senhor não nos deixou órfãos, como Jesus disse. O Senhor enviou o Seu Espírito para habitar em nós. O Senhor nos selou com o Teu Espírito, e Ele tem ciúmes de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelo de nós. E muitas vezes, Senhor, nós temos talvez vivido dia a dia sem perceber essa presença maravilhosa, sem perceber, ó Deus, esse chamado a ter uma aliança, ó Pai, uma comunhão que não entristece o Teu Espírito. Mas nesta noite nós entendemos que somos chamados a uma vida que não o entristeça, e o Senhor não nos desqualifica, mas o Senhor, ó Deus, nos chama a atenção para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem. E eu quero, ó Deus, de todo o meu coração te agradecer, porque o Senhor tem, ó Deus, chamado, corrigido os nossos passos. O Senhor tem, ó Deus, mostrado para nós. O Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem usado profetas nessa igreja para liberar palavras, ó Deus, que tem dirigido, Senhor, e tem corrigido os nossos passos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Somos, ó Deus, o Teu povo, propriedade exclusiva do Senhor, não somos de mais ninguém. Os nossos olhos estão postos em Ti. Tu és a razão da nossa esperança, Tu és a alegria da nossa alma, Tu és, Senhor, a paixão dos nossos olhos, Tu és a paixão do nosso coração. Pai, o nosso coração tem alegria em servir ao Senhor. Não há outra vida melhor do que olhar para o Senhor com um olhar, ó Deus, apaixonado, ó Deus, expectante, ó Deus, um olhar, Deus, que tem grande expectativa, um olhar, ó Deus, que deseja o melhor, que deseja viver o melhor. Nós somos o Teu povo de propriedade exclusiva, somos Teus e de mais ninguém. Deus, de mais ninguém. Ninguém tem autoridade sobre as nossas vidas, é o Senhor que a tem. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. E o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada, toda autoridade está em Ti, todo o poder está em Ti. E o Senhor não tem nos jogado fora, ao contrário,
O Senhor nos tem chamado para uma vida, oh Deus, que alegre o teu Espírito, oh Pai, uma comunhão intensa, uma comunhão maravilhosa, uma comunhão que liberta, uma comunhão, Deus, que fortalece, que alegra as nossas vidas e o nosso coração. Somos teus, somos a tua igreja, somos teus e de mais ninguém. Eu sou teu, Senhor, de mais ninguém. Eu não pertenço nem a mim mesmo, eu sou teu. E essa é a alegria da minha vida, pertencer a um Deus de amor. E eu não quero entristecer o Senhor, Deus. Pai, não quero que a igreja que eu pastoreio entristeça o Senhor. Que as nossas atitudes, Senhor, como igreja, Pai, que a direção que nós estamos indo, Pai, nós te damos a liberdade para corrigir, nós te damos a liberdade para nos alertar. Nós te damos, Deus, liberdade, não apenas te damos a liberdade, mas nós clamamos, ó Pai, desejamos a sua correção, desejamos, Pai, a tua direção. É o Senhor que nós servimos, Senhor. É a Ti que nós servimos, não servimos, ó Pai, a ninguém mais além do Senhor. E queremos que o Senhor então tome conta da nossa vida, como o Senhor tem feito, de uma forma tão maravilhosa. Amém, querido? Aleluia. O Senhor é bom, não é? O Senhor é bom.